Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 1100 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixa de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem postagem. E, o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, um material semanalmente atualizado, com tudo que você precisa para o estudo completo e organizado e atualizadíssimo de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte do nosso clube, conhece também o Mapa do Aprovado, esse curso que dá o mapa da tua aprovação, te ensinando a organizar um plano de estudo totalmente focado no teu objetivo, com estratégia, com autonomia, sem depender de coach, de mentor, de ninguém, você com você mesmo, de forma autônoma, tomando as melhores decisões rumo ao seu objetivo. E por último, a editora integrada, essa editora que vai ser uma parceira no momento de publicar aquela obra que já está ali na sua gaveta, mas você ainda não teve a oportunidade e que vai ser fundamental até mesmo em uma futura prova de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei Orgânica da DPU, Lei Complementar 80 de 94, é uma tese de repercussão geral, tema 1002 do STF, e essa tese tem 2 pontos. Vamos lá. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Certo, então Defensoria Pública recebe verba sucumbencial? Recebe. Onde é que está o fundamento disso? Artigo 4º, inciso 12 da Lei Complementar 80, e as leis estaduais, das defensorias estaduais, também certamente trazem previsões semelhantes. O que diz aqui o artigo 4º, inciso 11? São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Bora lá, então. Cabe pagamento de honorários? Cabe. Mas a própria lei destina esses honorários não ao rateio entre os membros, mas sim ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros. E é por conta disso que a eventual lei que traga um rateio desses valores entre os membros, essa lei será inconstitucional. Esse é o segundo ponto. E o primeiro ponto diz respeito ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive pelo ente ao qual a Defensoria Pública pertence. Então, a DPU propôs uma ação em face da União. A União vai pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública, caso a União perca. A Defensoria Pública do Estado propôs uma ação em face do Estado. O Estado perdeu. Vai pagar honorários? STF entendeu que sim, e agora é tese de repercussão geral, então agora vinculante essa decisão. Por quê? Porque, gente, pela atual configuração da Defensoria Pública na Constituição Federal, especialmente em virtude das emendas constitucionais 45, 74 e 80, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias públicas, tanto da União quanto do Estado, não há mais que se falar em uma subordinação ao Poder Executivo. Trata-se de um órgão autônomo, um órgão constitucionalmente independente, sem subordinação. Então, nessa altura, já está completamente superada qualquer posição no sentido de que não caberia
ao ente a qual a Defensoria Pública pertence de pagar honorários sucumbenciais. Não. Essa posição hoje é uma posição que já está muito superada por todo o desenho institucional da Defensoria Pública na Constituição Federal. Desenho esse que começou a tomar o atual contorno lá em 2004, com a emenda 45, depois com a emenda 74, em 2013, por último com a emenda 80, que trouxe essa autonomia, inclusive, para a DPU. Então, nesse momento, já não há que se falar em qualquer interdependência, subordinação e etc. Então, como é que ficou aqui a tese? É devido pagamento de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado seu rateio entre os membros da instituição. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Penal e também no Código Penal Militar. É também uma tese de repercussão geral, tema 1200 do STF, e o destaque aqui ficou da seguinte forma, também são dois destaques aqui na tese. A perda da graduação de praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar e 92, inciso 1b do Código Penal, respectivamente. 2. Nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, são competentes para decidir, em processo autônomo, decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, que teve contra si sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Então vamos lá, gente. Esse julgado trata da perda do cargo, tanto do praça quanto do oficial de polícia. E aí a dúvida que pode surgir é: só a Justiça Penal Militar que pode decretar essa perda do cargo, tanto do praça quanto do oficial? E aí, gente, inicialmente eu já digo que não, a Justiça Comum também pode, e o fundamento vai estar exatamente no Código Penal. Porque, veja só, artigo 92. São efeitos da condenação, inciso 1, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, a. Quando a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando a pena privativa de liberdade for por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, gente, a regra geral aqui também vai se aplicar ao militar. Pena privativa de liberdade superior a 4 anos tem necessariamente como efeito secundário da condenação a perda do cargo. Pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, desde que seja um crime praticado com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública, mesma coisa, é possível, como efeito da condenação, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Isso aqui vai ser aplicado naturalmente no âmbito da justiça comum. Então aqui Tribunal de Justiça, juiz de direito. E no âmbito do direito penal militar, qual é a regra? Está lá no artigo 102. A condenação de praça a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. E aí ainda tem aqui um pequeno aprofundamento para a gente analisar. Mesmo que a decisão não traga esse efeito secundário de forma expressa, não diga, olha, como efeito secundário aqui dessa sentença condenatória, haverá a perda do cargo. Mesmo assim, é possível, a depender do caso concreto, que o Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar analise essa possibilidade como efeito secundário da condenação, desde que ele seja instado por uma representação do Ministério Público. Então, o Ministério Público pode, diante de uma decisão, mesmo que já transitada em julgado, analisar, olha, que houve uma condenação,
apenas superior a 4 anos. Na sentença não constou a perda do cargo, mas eu vou aqui representar o Tribunal de Justiça para que ele se manifeste acerca desse ponto, já que esse seria um efeito da decisão condenatória. Então, mesmo nesse caso é possível, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça Militar. Então, vamos ler aqui de novo a tese. Tese de repercussão geral, tema 1200 do STF. 1. A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar e 92, inciso 1, a linha B do Código Penal, respectivamente. 2. Nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, são competentes para decidir em processo autônomo, decorrente de representação do Ministério Público sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, que teve contra si sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 10.029 de 2000, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de organização dos corpos de bombeiros, militares e defesa civil, norma estadual que dispõe de forma contrária à legislação federal vigente sobre esses assuntos e viabiliza a delegação de atividades tipicamente estatais a organizações voluntárias de natureza privada. Primeiro, vamos avaliar aqui o que a legislação federal diz, o artigo 5º da Lei 10.029 de 2000. Os estados e o DF poderão estabelecer outros casos para a prestação de serviços voluntários nas polícias militares e no Corpo de Bombeiros Militar, sendo vedado a esses prestadores, sob qualquer hipótese, nas vias públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de polícia. Então, vamos lá. É possível um corpo de bombeiros voluntário? É possível. Mas o que é vedado aqui? É vedado que a lei lhe atribua porte ou uso de arma de fogo e exercício de poder de polícia. E aí, o que a lei do Estado de Santa Catarina trazia acerca do tema? Primeira coisa, o artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina, ele trouxe que, no exercício da competência de fiscalização de projeto, edificação e obra nos respectivos territórios, os municípios poderão, nos termos da lei local, celebrar convênio com o Corpo de Bombeiros Voluntários, legalmente constituídos até maio de 2012, para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio. Então, está possibilitando aqui um convênio que permita a um corpo de bombeiros voluntário realizar fiscalização. Não só fiscalização, como verificação e certificação do atendimento de norma de segurança contra incêndio. Então, gente, isso aqui é possível? De cara, não, né? Não é possível a delegação do exercício de poder de polícia para um corpo de bombeiros voluntário. Não é possível. Ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder fazer combate a incêndio e etc., mas não realizar fiscalização. E aí, para piorar a situação, a Lei 16.157 de 2013 do Estado de Santa Catarina previu que os bombeiros militares e os municípios são autoridades competentes para lavrar autos de infração e responsáveis pela vistoria e fiscalização, podendo o município delegar competência aos bombeiros voluntários. Aí não, né, gente? Fiscalização, lavrar auto de infração. O bombeiro voluntário não pode, né? Claro que não pode. Esses dispositivos são inconstitucionais. E para que fique claro, Corpo de Bombeiros Voluntário, ele pode realizar ato material, então ele vai realizar o combate a incêndio, ele vai atuar ali na atividade fim. Mas questão
de lavrar auto de infração, realizar vistoria, realizar fiscalização, tudo isso não, tá? Então, a lei do Estado de Santa Catarina é inconstitucional naquilo que permite esse tipo de atuação, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de organização do Corpo de Bombeiro Militar e Defesa Civil, norma estadual que dispõe de forma contrária à legislação federal vigente sobre esses assuntos e viabiliza a delegação de atividade tipicamente estatal a organizações voluntárias de natureza privada. Próximo destaque do dia foi inserido na CLT e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional o tabelamento para fins de fixação do valor de indenização por dano moral trabalhista previsto na CLT. Contudo, os valores previstos na lei não podem ser interpretados como um teto, mas servem apenas como parâmetro para a fundamentação da decisão judicial, de modo a permitir que ela, desde que devidamente motivada, determine o pagamento de quantias superiores. Então, gente, temos aqui algo que é muito controverso. Desde que eu entrei na faculdade, que eu me lembro que a jurisprudência do STJ já era no sentido de que era inconstitucional a lei que traz tabelamento de danos morais. Por que é inconstitucional? Porque, gente, questão de lesão de direito à personalidade tem que ser verificado no caso concreto. Sempre é uma situação específica. São muitas variáveis e aí você simplesmente tabelar, você acaba desvirtuando completamente o Instituto. Mas aí veio a tal da reforma trabalhista, lá em 2017, essa reforma trabalhista aqui, cheia de situações controversas, e dentre essas veio o tal do tabelamento de danos morais no âmbito das relações de trabalho. Então, lá no artigo 223G, se verifica quais são os critérios para verificar a existência do dano moral e lá no parágrafo 1º você tem que uma ofensa de natureza leve, ele vai ser de 3 vezes, de até 3 vezes, o último salário contratual do ofendido. Média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Natureza grave, até 20 vezes. Gravíssima, até 50 vezes. Ou seja, você traz aqui um parâmetro onde você toma o salário do ofendido e a natureza da ofensa como os critérios determinantes para o valor da indenização. Então imagina que, pela literalidade da lei, o maior valor que vai ser pago de indenização por dano moral é 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, se formos por aí, esse é o teto. Imagina, o indivíduo ele ganha um salário mínimo. Se o patrão dele pegar, amarrar, chicotear, depois colocar um papelzinho na testa dele, perdedor, e trazer todo mundo, todos os outros funcionários para apontar o dedo e ficarem rindo, dano moral, natureza gravíssima, 50 vezes o salário. Não passa disso, né? Tem aqui um teto. É essa a intenção, foi essa a intenção, na verdade, quando o legislador trouxe essa reforma trabalhista, que tinha o objetivo de trazer uma previsibilidade. Mas, gente, essa interpretação é constitucional nesse sentido? Não, né? Vamos lá, se nós fôssemos pelo entendimento até então dominante, que até que eu saiba, fora da Justiça do Trabalho, permanece sendo dominante, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é totalmente inconstitucional. Mas se passou ali um pano, se manteve, no âmbito trabalhista se aceitou. Então, os tribunais, TST, etc., vinham aplicando isso normalmente, e o STF aqui também entendeu que, olha, é constitucional. É constitucional, é possível, mas vamos aqui pelo menos dar uma interpretação no sentido de que isso aqui não é um teto. Então, assim, está dizendo aqui que é o teto, né? É até 50 vezes o último salário contratual, é um teto. Mas o STF disse, olha, é constitucional, mas não é um teto. É o quê? É um parâmetro. É um parâmetro, não é possível a interpretação no sentido de dizer
que isso aqui é o máximo, então, no caso concreto, vai existir um ônus argumentativo maior do juiz, no sentido de determinar, ou melhor, de demonstrar que naquele caso existem especificidades que apontam para a necessidade de uma indenização maior, então existe aqui um ônus argumentativo maior, mas isso aqui vai ser um parâmetro e não um teto. Então foi essa a interpretação do STF para poder, digamos assim, salvar esse dispositivo que, gente, cá entre nós é mais do que inconstitucional, é inconstitucional e meio. Mas, enfim, o STF salvou esse dispositivo com essa interpretação e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional o tabelamento para fins de fixação do valor de indenização por dano moral trabalhista previsto na CLT. Contudo, os montantes elencados na lei não podem ser interpretados como um teto, mas apenas como um parâmetro para a fundamentação da decisão judicial, de modo a permitir que ela, desde que devidamente fundamentada, determine o pagamento de quantias superiores. Próximo destaque do dia, inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, temos aqui mais uma tese de repercussão geral, tema 231 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: é constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do artigo 78, parágrafo 4º da ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do dispositivo. Então, vamos ler aqui o que diz o 78, parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficiente para a satisfação da prestação. Essa redação ela foi dada pela Emenda Constitucional 30 de 2000. E qual é o debate? O debate é que, originalmente, só o que permitia esse sequestro de valores para a satisfação do crédito era a preterição da ordem de pagamento. Então, o indivíduo ele tem um precatório, chegou o dia dele, mas ele foi preterido. O próximo precatório, que deveria ser pago depois dele, foi pago antes. Então, nesse caso, a Constituição já permitia o sequestro de valores. Mas, veja só, pela nova redação, nova sim, da Emenda 30 de 2000, temos aqui uma outra possibilidade, que é a omissão no orçamento. Então, é aquela hipótese em que não houve alocação orçamentária para satisfazer o valor devido, ainda que fosse necessária essa alocação pela lei. Então, nesse caso aqui também, passou-se a prever a possibilidade de sequestro de valores para satisfazer o crédito constante do precatório. Essa possibilidade é constitucional? O STF entendeu que é constitucional e editou um tema de repercussão geral, tema 231. Então temos aqui uma tese vinculante e vamos reler essa tese. É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do artigo 78, parágrafo 4º da DCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do dispositivo. Próximo julgado do dia foi inserido no Código Florestal, Lei nº 12.651 de 2012, destaque da seguinte forma: não viola a cláusula de reserva de plenário, acordam que, baseado na peculiaridade do caso concreto, afasta a aplicabilidade retroativa do artigo 15 do Código Florestal. Gente, o artigo 15 do Código Florestal, ele traz uma possibilidade de você admitir a área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal do imóvel. E aí esse dispositivo ele teve a sua constitucionalidade questionada no STF. Tivemos a ADC 42 e as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. E nessa oportunidade se entendeu
pela constitucionalidade desse dispositivo, concluiu pela aplicação imediata do novo Código Florestal e considerou que a não aplicação do artigo 15 acabaria por esvaziar a força normativa do dispositivo. Então, apesar das críticas de um retrocesso ambiental, entendeu-se que se trata aqui de um dispositivo constitucional. Certo, mas vamos aqui para o caso concreto, porque o caso concreto é muito peculiar. O caso trata do cumprimento de um título judicial, que foi um termo de compromisso que foi fixado e homologado em uma transação penal perante o Juizado Especial Criminal, e nesse, o indivíduo ele se compromete a desfazer um rancho, sob pena de multa diária. Por que ele tinha que desfazer esse rancho? Porque esse rancho ele foi construído de tal forma que não observou a reserva legal necessária. E aí tudo certo, ele fez esse acordo, essa transação penal de que ele ia desfazer esse rancho, mas nesse meio tempo veio o novo Código Florestal e pelo novo Código Florestal, com a aplicação do artigo 15, ele entendeu que a consequência prática seria que ele não precisaria mais desfazer esse rancho. E aí ele propôs uma ação requerendo a aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto dele. Mas o que a Justiça entendeu? Entendeu que deveria ser aplicada a lei do tempo em que esse rancho foi construído e que nesse caso concreto específico já existia um acordo homologado, que era uma transação penal, onde ele se comprometia a desfazer esse rancho. Mas, naturalmente, o indivíduo não se conformou e ele disse, olha, o que vocês estão fazendo é afastar a aplicação do artigo 15 do novo Código Florestal. Isso é uma forma enviesada de declarar a inconstitucionalidade. Então, o que vocês estão fazendo, na verdade, é dizer que o novo Código Florestal é inconstitucional, estão deixando de aplicar, e aí, meus queridos, existe um negócio chamado cláusula de reserva de plenário. Está lá no artigo 97 da Constituição Federal e determina que, em tribunais, a inconstitucionalidade só será reconhecida por maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. E vocês estão reconhecendo aqui uma inconstitucionalidade sem obedecer à cláusula de reserva de plenário. E aí, essa fundamentação foi acolhida? Não, não foi, porque na verdade não se reconheceu aqui uma inconstitucionalidade. Simplesmente se afirmou que deveria ser aplicada a lei do momento em que o ato foi praticado e que já existia aqui um acordo homologado e que esse acordo deveria ser cumprido, não podendo-se deixar de aplicar em virtude de uma lei nova posterior. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não viola a cláusula de reserva de plenário, acordam que, baseado em peculiaridades do caso concreto, afasta a aplicabilidade retroativa do artigo 15 do Código Florestal. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva por significar a imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal. Então vamos lá, gente. Quando é que cabe a prisão preventiva? Gente, a prisão preventiva está lá no artigo 312. Ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria, e eu quero que vocês foquem nesse último requisito: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, gente, é uma medida cautelar, é a cautelar mais gravosa e só pode ser aplicada em caso de extrema necessidade, quando houver um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aí, gente, o 312, parágrafo 2º, ainda diz que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Tá vendo como é gravoso? Olha só, para decretar a prisão preventiva, decisão motivada e fundamentada em receio de perigo
e existência concreta de fato novo ou contemporâneo que justifique a aplicação da medida. Certo. Imagina que o indivíduo está preventivamente preso, e aí tramitou toda a ação penal e ao final ele foi condenado. Mas ele foi condenado ao regime semiaberto. É compatível a manutenção de uma prisão preventiva com uma condenação ao regime semiaberto? Não, não é compatível. Não há como você condenar no semiaberto e ao mesmo tempo demonstrar que existe um estado de perigo decorrente do estado de liberdade desse indivíduo. Até porque, gente, não faz sentido, durante a tramitação da ação, a pessoa sofrer uma reprimenda que vai ser mais gravosa do que aquela reprimenda final, com a sentença condenatória transitada em julgado. Imagina, um indivíduo vai passar anos e anos em prisão preventiva, que é algo que acontece muito, e aí ao final ele vai ser condenado ao regime semiaberto. Incompatível. Vocês concordam que é compatível? Então, de fato, o destaque aqui ficou da seguinte forma: a fixação de regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva por significar a imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como um verdadeiro constrangimento ilegal. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Não deixe de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que com certeza vai ajudar muito nos teus estudos, vai organizar teu estudo de lei seca e jurisprudência e é um material semanalmente atualizado com tudo que você precisa nesses pilares. Ah, professor, mas eu também estou com dificuldade de organização dos outros pilares, na doutrina, na resolução de questões, etc. Eu não estou sabendo me organizar. Conhece também o mapa do aprovado, que ele vai te ajudar nessa organização de todas as etapas do teu estudo e você vai adquirir autonomia para traçar as melhores estratégias rumo à sua aprovação. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira também naquele momento de publicar aquele livro que está ali na gaveta, e esse livro vai ser muito importante na sua prova de títulos. Então, vem fazer parte, com certeza nós também vamos te ajudar nesse momento de publicar a sua obra. Meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço a vocês, até o próximo podcast.